pessoal, bem-vindos a mais uma nova palestra do Jaleco Med Summit. Hoje com Luísa Segala, médica pediatra com pós-infectologia e atualmente no MSF, minha ex-companheira de Médicos Sem Fronteira. Então, Luísa fez missão em Serra Leoa em 2014, Guiné-Bissau em 2015 e hoje está com a frente de Covid aqui do MSF no Rio de Janeiro. Então, Luísa, bem-vinda. Hoje vai falar para a gente um pouquinho sobre a vida em ações humanitárias e, sem dúvida nenhuma, vai ser uma grande fonte de inspiração aí para o pessoal que está considerando ou que ainda não conhece e que vai passar a considerar como é que é essa rotina de voluntariado, né? Seja muito bem-vinda. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada, Eduardo. É um prazer também estar aqui com vocês. Eu espero poder contribuir na escolha de vocês aí que ainda não sabem qual especialidade ou se tem algum interesse em medicina humanitária, que possa servir de alguma orientação no futuro e na escolha de vocês. Maravilha. Lu, acho que para começar, eu particularmente sempre gosto de fazer essa pergunta, porque acho que é uma reflexão importante para a gente estar sempre fazendo, né, de entender um pouco as nossas escolhas e ter sempre muito claro onde a gente quer chegar. Então, voltando lá no começo, da onde que surgiu o interesse de medicina? Quando que você definiu, cara, quero ser médica? Assim, não foi nenhum desejo desde pequenininha, como tem muita gente aí que tem esse dom, essa vontade, né? Eu sempre fui muito indecisa, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, mas assim, não sabia com o que eu ia trabalhar, não, né? Assim, mas conforme eu fui fazendo o pré-vestibular e fui vendo quais matérias eu gostava mais, gostava muito de biologia, gostava muito de física, química, enfim, eu fui vendo e pensando. E também, assim, não posso também negar que minha família me influenciava muito, eles tinham aquela família conservadora de dizer, você tem que fazer uma boa faculdade, tem que ter uma profissão que te dê dinheiro, que te dê uma estabilidade, enfim. Então, eles me influenciavam muito, eu queria muito agradar, e acabei assim, bom, então ou vai ser medicina, ou vai ser direito, ou vai ser assim, essas bobeiras que a gente, quando é novo, enfim, acaba indo por esse lado. Tem um certo motivo e tal, até de uma forma ou de outra você acaba tendo uma boa estabilidade financeira e tal, por conta de não faltar emprego, né? Não falta emprego. Mas eu também fui vendo, eu não quero fazer uma coisa que eu não gosto. Então, assim, eu fui vendo quais matérias que eu gostava mais, eu gostava muito de entender as doenças, entender o corpo humano, entender essas coisas, e acabei optando por medicina. Fiz vestibular também para fisioterapia, se não me engano, psicologia, mas acabei entrando na medicina. E aí foi isso. E não se arrepende, né? Acho que esse é o mais Eu legal. não me Acabou se arrependi, não. encontrando, né? Gostei Show. bastante. E dentro da medicina, quando que você acho que seria legal até entender, dado essa indecisão, assim, quando que você falou, poxa, é isso, acertei na minha escolha e em qual momento surgiu o interesse pela pediatria? Acertei na minha escolha e quero trabalhar com crianças. Já a questão da pediatria, eu desde sempre gostei muito de criança, né? Então, assim, eu sei que não é a única coisa que vai fazer você decidir por pediatria, né? E aí eu gostava muito também de imagens, assim, também sempre foi assim, o que eu gostei mais? Nunca fui, não, vou decidida a fazer isso. Eu fui vendo, fui experimentando, fui, né, passando pelas cadeiras todas, e aí acabei me apaixonando. Quando eu rodei em pediatria, eu me apaixonei de ver mesmo. Eu gosto muito de crianças, de lidar com crianças, de cuidar de crianças, então acabei entrando por essa área aí. Depois a infectologia, porque eu acabei fazendo infectologia pediátrica mesmo, né? Eu fui mais porque, assim, também dentro da pediatria você vê muito infectologia, né? A criança está sempre com alguma virose, uma coisa assim, então eu não queria ficar algo muito especializado dentro da pediatria. Eu queria uma pediatria geral, mas acabei indo para infecto porque acaba que é uma coisa geral, né? Não sei, é uma coisa que você vê bastante, né? Não sei. Gostei também. Show. Às vezes falam que a maior dificuldade da pediatria é lidar com os pais, né? A criança É, é super legal, mas lidar com os pais que para é mais mim é mais difícil, né? difícil lidar com adulto, sempre. Muito difícil lidar com adulto. Porque eu sou meio retardada, sou muito brincalhona, então assim, a criança me ama sempre. Os pais é que ficam meio assim, me acham com cara de criança, e me acham meio boba, mas
É Faz assim mesmo. parte, né? Quem tem que gostar de você é a Faz parte. criança, né? Isso aqui é É. importante. É, legal. E quando que surgiu, quando que você conheceu o MSF? Quando que você definiu, poxa, eu quero trabalhar com ações humanitárias? Como que isso começou na sua vida? Aí, assim que eu me formei, assim que eu estava terminando a residência em pediatria, me surgiu na cabeça, assim, eu já conhecia por propaganda, por ser realmente uma organização famosa e com uma boa reputação, né? Então, eu achava admirável trabalhar com esse tipo de trabalho humanitário, mas assim, eu nunca fui muito politizada, nunca fui muito engajada, mas me surgiu a vontade de entrar nesse campo, porque eu sempre, desde pequena, eu sempre gostei muito de ajudar, assim, qualquer coisa que seja, e sempre questionei muito, assim, poxa, eu sou tão privilegiada, eu tenho tão boa saúde, eu estudei em colégios ótimos, minha família sempre me deu as melhores oportunidades do mundo, eu gostaria que todos tivessem essa mesma oportunidade, né? E o que eu poderia fazer para ajudar. Então, assim, aí quando eu comecei a ver também muito essa questão de lugares que ninguém nunca queria ir, pensei em talvez me candidatar para os mais médicos ou ir para o interior do Brasil, porque eu acho que eu queria retribuir um pouco das coisas boas que eu tive na vida, né? Então eu achei, eu posso muito bem ir lá para o interior e quem sabe lá eu acesso mais essa população que está um pouco desassistida e tal, mas com uma vontade de ajudar, só assim, nunca fui muito politizada, mas acho que fui sempre nessa vontade de ajudar. E aí me arrisquei, me inscrevi, minha mãe detestou, achou que eu ia morrer, que eu ia me enfiar no meio da guerra e tal, eu achei que ela ia ficar toda orgulhosa, mas que nada, detestou. E fui, meti as caras mesmo, que eu sou bem corajosa mesmo, né? E aí gostei, assim, eu sempre gostei muito de viajar, também acho que uma coisa que me fez escolher também trabalhar com esse tipo de medicina é o fato de você entrar em contato com várias culturas e não ficar tão fechada na medicina, né? Naquela coisa, naquele tema É. fechado assim, né? Então, de ver um pouco mais da vida ao redor, né, do mundo, não ficar muito fechada naquele seu mundinho pequeno. Então, acho que isso me interessou bastante. E é isso mesmo. É. Não, sem dúvida. É engraçado que eu lembro até hoje da gente chegando no aeroporto, né? Então, acho que Foi. um parênteses aqui, mas, enfim, eu e o Luiz, a gente foi junto para o treinamento pré-primeira missão, né? Então, Uhum. a gente chegando no Galeão, aquela tensão das famílias, dos filhos indo para áreas de guerra e, sem dúvida, assim, acho que é uma experiência muito enriquecedora. A sensação que fica é, de fato, que quando você vê os outros, é realmente uma coisa que as pessoas ficam admiradas, mas quando é alguém da sua família, tem uma, tem uma É. preocupação ali de como que a coisa vai andar. Uhum. Não, mas muito legal. E, e como é que foi? Como é que foi? O que você achou dessa vida no voluntariado? Acho que a tua experiência foi com o Médicos Sem Fronteira. É, qual foi a tua sensação quando você está lá, né? Eu acho que tem ainda eu lembro quando eu entrei também, você tem um sentimento um pouco, você é idealizador, né? Você é sonhador de certa forma. Você vai estar com comunidades carentes no meio de áreas inexploradas, muitas vezes em guerra. Mas qual foi quando você se deu conta de que você estava fazendo parte dessa organização? Qual foi o sentimento? Foi um sentimento bom? Foi um sentimento de preocupação? Foi um sentimento de medo? Foi um sentimento de animação? O que você sentiu ali quando você se deu conta? Você falou, cara, tô. E eu te falo que eu senti isso quando eu tive esse estalo, quando eu de fato cheguei no Sudão do Sul, né? Ali foi quando você tem você fala, tô em ação, né? De certa forma. Qual foi o seu sentimento? Quando eu peguei o avião lá, até junto com você, eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa, deu um ataque de pânico lá, mas assim que eu cheguei, primeiro a gente foi para Bruxelas, eu já fiquei super animada, e quando eu cheguei em Serra Leoa, eu fiquei assim, eu me achei, eu acho que, nossa, foi para É, mim, eu achei muito, super legal. Não sei também, porque foi um contexto de início, não era um contexto de guerra, então não era nada muito
perigoso e tal. Então, eu me encantei, população maravilhosa, lindos, muito animados. Então, acho que isso ajudou, né? Porque eu realmente fui num contexto que, de início, foi fácil. Depois veio a epidemia de ebola, que aí dificultou, mas de início eu me encontrei assim, completamente, me senti super útil, né? Senti que eu estava ajudando muito, isso fez muito bem para minha cabeça. E é claro que eu não vou dizer que foi fácil, tudo fácil, não. Eu chorei muito, eu tive muitas dificuldades em saber o que eu poderia aceitar e o que eu deveria mudar, né, no comportamento das pessoas ali, porque basicamente a gente tem muito essa função também de treinamento de pessoal nacional, né, que não tem o mesmo recurso que a gente, não tem a mesma formação que a gente, então o pessoal lá de país mais pobre, com menos recursos de educação, eles têm essa necessidade de receber um treinamento e tal, e é outra cultura, é um choque cultural, aceitar. Então, isso é uma dificuldade, porque eu sou muito indecisa também, e eu sou muito adaptável, eu me adapto, a qualquer coisa eu me adapto muito rápido, só que isso é muito perigoso, né, porque às vezes você acaba se adaptando a uma coisa que você não deveria se adaptar, você tem que mudar, porra. E isso é que é difícil, desculpa o palavrão, mas enfim, é difícil, isso é difícil, você saber o que você tem que ir se flexibilizando e aceitando, e o que você não possa, a gente tem que mudar. Até quando você está mais tempo no projeto, você acaba se adaptando demais, e aí é até bom, às vezes, chegar pessoas novas que até veem, não, peraí, Luiz, você não está vendo isso aí? Como é que você não... É que você acaba meio que se adaptando demais também, não pode, né? Não, isso é verdade. Cara, você falou com uma naturalidade aí da transição, né, de uma missão regular para uma missão de ebola. Como é que foi essa transição lá? Né? Eu lembro, eu estava no Sudão, nessa época, Sudão do Sul, e a gente não tinha ebola lá, tava começando a se espalhar, no máximo, chegou no Congo, mas foi na época que eu já estava até, inclusive, voltando, estava no fim da minha missão. Você... Como é que foi a reação sua? Como é que foi a reação da sua família? Todo mundo no mundo estava super preocupado e você ali no meio do furacão. Como é que era? Como é que foi o sentimento de estar lá? E como é que foi o sentimento de fazer parte disso? Né? Acho que a gente, pelo menos uma coisa que eu sentia muito e eu vi que é um sentimento compartilhado do pessoal de MSF, inclusive, é você estar fazendo parte de algo muito importante é uma luta muito importante da humanidade contra doenças e contra de causas muito importantes, uma luta muito importante da humanidade, é uma luta muito importante para causa, é uma luta muito grande para causas muito importantes da humanidade, né? Isso, E como que isso se passou na sua cabeça? Então, a transição ali, primeiro assim, eu acho que eu sou meio corajosa, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque às vezes a pessoa é corajosa porque ela é meio tapada, né? Não sei, não está enxergando ali os riscos, né? Mas eu acho que de início eu falei, não, tô aqui, eu vou ficar aqui, eu quero ajudar, né? Sou metida a ajudar, quero me ajudar, então tô aqui, não vou voltar, porque ninguém obrigou a gente a ficar lá, óbvio, né? Então, olha, quem tiver com medo de se contaminar ou de qualquer outra coisa, de morrer, pode voltar para casa, porque mudou o contexto, né? Então, primeiro, isso foi oferecido para a gente. Segundo, que veio uma equipe justamente de resposta rápida, então a gente não teve que espontaneamente virar uma outra equipe, não. A gente continuou tentando manter as atividades que a gente tinha de desenvolvimento, de assistência a outras doenças, e veio outra equipe para dar um suporte. A gente foi muito bem treinado, recebemos vários treinamentos, depois multiplicamos os treinamentos para o pessoal que era do país mesmo, né, equipe nacional. E aí a gente foi transformando, infelizmente teve que ser feito isso, né? Transformando aquele nosso projeto, que era um projeto de desenvolvimento, de, sei lá, desnutrição, tuberculose, assistência a esse tipo de doença, a gente teve que meio que transformar em um projeto de, como eu falei, prevenção e controle de infecção para evitar que o ebola chegasse dentro do hospital que a gente estava trabalhando, que é no hospital de MSF. Então, aos pouquinhos, o ebola foi estragando um pouco a nossa atividade, porque é meio que foi o que a gente está vendo agora aqui na epidemia, né? O comércio fechou, as escolas fecharam, teve hospital que teve que fechar porque o pessoal estava mais se contaminando que qualquer outra coisa. Então, assim, acabou que atrapalhou muito, né? Assim,
as estradas eram bloqueadas pelo Exército, o Exército fazia checkpoints nas estradas para a gente não, para ver a temperatura das pessoas, não deixar ninguém doente viajar. A gente teve que fazer quarentena, a gente ficou dentro de casa, a gente não podia sair de dentro de casa para nada, a não ser para ir para o hospital e voltar, era só isso que a gente fazia. Então foi muito difícil. Minha mãe surtou, minha mãe acho que deu um escândalo no escritório de Médicos Sem Fronteiras aqui do Rio, falou que queria, eu quero minha filha de volta de qualquer jeito, se não quer ela aqui, senão eu vou pegar o avião, vou lá buscar. Me ligaram falando, pelo amor de Deus, ligue para sua mãe, fale com ela, porque era difícil de falar, né? Assim, eu ligava só uma vez por semana, eu ligava, e aí acalmei, expliquei, mãe, ninguém está me obrigando a ficar aqui, eu estou aqui porque eu quero, né? Lembrando isso. Aí ela tentou, na medida do possível, se acalmar, e eu fiquei então, tomando as medidas de precaução e tentando evitar que qualquer caso de... Até cheguei a visitar o isolamento, trabalhei lá no isolamento de ebola, mas o meu trabalho era mais evitar que qualquer caso suspeito entrasse no nosso hospital, entendeu? E foi Entendi. isso. Mas no final a gente teve que fechar, no final do ano a gente acabou fechando o hospital. Uma tristeza, mas... Não, sem dúvida. E imagino, e acho que construindo em cima disso, Lu, como até o Alexandre Corrente até perguntou aqui, qual a maior dificuldade que você passou? Você acha que essa tá no meio desse furacão foi a maior dificuldade que você passou na MSF ou alguma outra coisa vem à sua cabeça? Eu ficava com muita aflição dessa questão de ter que... Eu não sabia se eu me adaptava ou se eu lutava para mudar algumas coisas. E outra coisa que é muito difícil, que eu acho que para todos nós que estamos num país um pouquinho melhor do que a maioria dos países na África e em outros continentes mais pobres também, é a forma de lidar com a morte mesmo. Isso é muito difícil, porque bem ou mal, lá a gente vê muito paciente morrer, mesmo que você dê uma boa assistência, ou você acaba também, às vezes, dando bobeira, porque os recursos são bem menores, né? O máximo que eu podia dar era um oxigênio, uma coisa assim, não tinha como entubar ninguém, não tinha como dialisar ninguém, enfim, a gente vê muita criança morrer, né? Muita gestante morrer também, que também tinha uma maternidade lá no hospital. E isso é muito ruim, porque aqui primeiro que eu só tinha 2 anos de experiência, tinha só os 2 anos de residência em pediatria, então assim, né, não tinha nem experiência depois de formada como pediatra, né, que eu digo. Então eu era inexperiente e além disso, mesmo que você seja muito experiente aqui, você não está adaptada e não está acostumada a ver tanta gente morrer, assim, né? E a lidar com a morte, a lidar com os familiares. Isso foi muito difícil mesmo, foi bem difícil. Mas eu acho que eu aprendi a ver a morte como algo natural, apesar de, assim, claro que tem muitas causas evitáveis de morte, mas eu aprendi muito com a família dos pacientes, como lidar, como superar, como informar também, né, conversar, consolar. Eu acho que isso eu aprendi bastante, mas que foi muito difícil, chorei pra caraca, mas Assim, a gente aqui, eu sempre trabalhei com adulto aqui, né? Então, eu não tinha muito essa experiência de ver morte de criança. Isso para mim assim, foi uma das partes mais difíceis do trabalho, né? Mas eu acho que acho não, assim, a quantidade de gente que você salva, né? Porque se não fosse você não ia ter ninguém ali. Eu acho que isso é uma coisa que é gratificante todo dia, né? E vai ser gratificante por todo dia da sua vida, que você em algum momento se questionar se o que você faz é relevante ou não. É uma experiência que volta na cabeça e que muitas vezes você se prende aos momentos mais difíceis, mas o bem que você está fazendo e é exatamente esse ponto de você o Médico Sem Fronteiras tem essa parte muito forte de você treinar a população local, né? Isso para você ter um bem duradouro. Esse é até um dos motivos que eu isso. particularmente me sinto muito orgulhoso e tenho muita consciência do poder que a educação tem e por isso do poder que o jaleco pode ter na vida das pessoas. Exatamente. Pelo que a gente viveu lá nessas comunidades mais carentes, em que você só consegue ter uma mudança de longo prazo se você atuar na educação das pessoas, senão vai ser um apagador de incêndio sempre, né? Com certeza.
entrando agora na parte de MSF como trabalho, né? O voluntariado, enfim, não Uhum, voluntariado, não gosto muito de voluntariado, a vida normal, né? Normal, entre aspas, que é uhum, tradicional, talvez seja a melhor palavra, com a vida tradicional isso. dos médicos. Como é que você está enxergando isso? E acho que aqui é bom frisar, né, que, enfim, não só o Médicos Sem Fronteira, como outras, a Cruz Vermelha e tal, é, mas não é um trabalho voluntário, né? Você é Uhum, contratada da organização isso. e tem todo Uhum, um plano de carreira, então é uma opção de carreira de fato, né? uhum. Justamente, é uma opção de carreira. Realmente, no início, não é um bom retorno financeiro. Você tem uma experiência incrível, uma história incrível, mas realmente, assim, eles bancam tudo, você realmente só tem que se preocupar com o seu trabalho. Isso é uma coisa, realmente, se você gosta mesmo do que você faz, vale muito a pena, né? Pela experiência, pela todas as histórias e aprendizado, né? Agora, assim, existem várias formas de trabalho humanitário. Você não precisa estar sempre viajando, né? Assim, no caso Médicos Sem Fronteiras, sim, você tem vários, cada projeto em um lugar diferente. Mas aqui no Brasil já tem várias outras organizações, várias outras formas de trabalho humanitário. Eu acredito que já trabalhar no SUS já é um grande trabalho humanitário. Você já consegue, né, ver várias pessoas que precisam muito de ajuda, né? E principalmente em locais menos mais distantes do centro, né? Enfim, periferias e favelas, comunidades, né? Isso já eu acho que já é um grande trabalho, medicina de família, né? E comunidade, eu acho muito importante. E aí, realmente, eu acho que a gente tem que esquecer um pouco essa história de vida, de projeto de vida, né? Aquela coisa de, eu quero casar, ter filho, e ter uma profissão, e depois, enfim, não acho que a gente não pode se programar tanto assim. Eu acho que a gente tem mais que viver e ir vendo, e se você escolher algo que realmente não encaixa muito com essa rotina tradicional, não se importar tanto, conversar, seja com a sua família ou com seu companheiro, o que dá para encaixar, o que dá para escolher. Assim, a vida, você, realmente, infelizmente, você vai ter que escolher, abrir mão de algumas coisas para ganhar outras, assim. Então, eu acho que o tempo todo são essas escolhas, né? Então, o que eu quero deixar claro, assim, é que, né, Médicos Sem Fronteiras realmente é uma organização que você vai estar sempre viajando, mas existem outras formas de fazer esse trabalho humanitário, né? Existem trabalhos voluntários mesmo, né? Também tem, né, tipo de atendimento de população de rua, ou coisas que você possa se comprometer numa frequência menor, sei lá, uma vez ao mês, né? Talvez, né? Que meu irmão fez um trabalho super legal de fotografia com uma organização, então todo mês ele ia lá, tirava umas fotos para arrecadar doações. Então, tem várias formas. É só você se procurar, pesquisar, se informar, né? E se você conseguir se adaptar a essa... Porque é uma certa instabilidade, né? Se você tiver essa capacidade de se adaptar a ser uma vida mais instável, não ter nada muito seguro, vamos dizer assim, né? Eu acho que você vai tirar muito proveito, assim, de outras formas. Você vai perder uma coisa, mas vai ganhar outras, né? Então, assim, enfim, é um ponto de vista, né? É difícil também falar, assim. Mas eu acho que vale super a pena, pelo menos no início, talvez, de carreira, né? Ou, quem sabe, no final de carreira, quem já está com a vida toda, já ter filho, o filho já está grande, já se vira, e aí você vai, né? Pensar sempre nisso aí, não sei. Uma Isso é hora eu acho que interessante, dá. né? A gente via É, nas missões, pelo menos nas missões que eu fiz, tinha gente mais velha, né? Tem um é pessoal mais verdade. velho, né? É Uhum. legal. E a Isabela Silva está perguntando aqui, quais dicas ou conselhos você daria para estudantes que desejam participar de MSF? Primeiro, fazer cursos de línguas estrangeiras, né? Inglês, francês, tem que ter muito bom, senão você não consegue trabalhar em outros países, né? Segundo, você tem que realmente ser muito flexível e se adaptar a situações realmente muito diferentes, né? E tem que conseguir isso, treinar isso de alguma forma, sair da sua, o que a gente chama de zona de conforto, né? Conseguir sair e se adaptar e ver. Então, o que mais que eu posso orientar?
não sei, talvez começar com algum voluntariado mesmo, alguma coisa mais por aqui, mais perto de casa, onde você consegue manter uma certa segurança e ver se você consegue lidar com essas situações mais difíceis, porque você tem que ter uma resiliência também muito boa, né? Você tem que conseguir resolver bem os problemas e lidar bem com os problemas, senão você não consegue ajudar os outros, né? Enfim, né? Fazer um psicólogo é bom, ter saúde mental, e se você não tiver uma boa saúde mental, você não consegue fazer esses serviços de ajuda humanitária, porque são muito difíceis, né? É violência sexual, é epidemia, é desastre ambiental, é guerra. Então, você tem que cuidar da sua saúde mental. Esse também é um ponto muito, muito importante. O que mais? E fazer algo que você goste, né? Alguma especialidade realmente que você realmente gosta. Senão você vai estar sempre insatisfeito, né? Mas sem dúvida, essa resiliência é extremamente importante e a saúde mental, acho que nem se fala, né? Acho que o primeiro passo para você conseguir ajudar alguém é você estar bem com você mesmo, né? Então, Exatamente. sem dúvida, é extremamente importante. E o que eu acho muito interessante até do trabalho também em áreas mais carentes, e acho que a MSF acaba proporcionando bastante isso, você acaba tendo contato com doenças que aqui são doenças de livro, né? Então, quando eu cheguei no Sudão, começou a epidemia de cólera. Ou você, enfim, você pegou o Ebola lá, que enfim, foi um grande marco aí de, de 2014. Então, você acaba você tem contato com uma nova realidade e sair dessa área de conforto com pouco recurso não é algo tão trivial. Então, acho que de fato você conseguir esse recado de você se preparar bem, tanto tecnicamente, né, Exatamente. com uma formação sólida, quanto de habilidades mais como aqueles soft skills, né, de manter uma saúde mental, enfim, manter uma saúde mental boa, estar sempre preparado, é, é fundamental para você conseguir fazer um bom trabalho e ter sucesso numa vida, de certa forma, mais instável, né? Como a gente fala, né? Isso. E acho que até em cima disso, a mesma Isabela Silva pergunta, considerando que algumas missões são em outros países, com outras culturas, até mesmo o tempo que pode levar até você voltar ao seu país de origem, como você lida com todos esses aspectos da rotina, saudade de casa e tal? Isso aí é uma questão realmente de você desapegar também. É outro trabalho mental aí que a gente tem que fazer, né? Tem que desapegar, cara. Eu já era um pouco desapegada da minha família, não tinha, assim, é uma relação meio complicada, assim, mas, enfim, eu acho que você tem que estar aberta a mudanças, a saber que as coisas mudam, que as coisas, não, aquilo que você estava acostumada quer você queira ou não, vai mudar. Então, você consegue lidar melhor com essa instabilidade, né? E com também como que eu posso explicar? Você também com a cabeça um pouco mais aberta, você consegue entender melhor esses choques culturais, essa diferença toda que a gente encontra em outros países, né? Enfim, não sei o que mais que eu posso falar. Como é que você lida com a casa? Você morava de aluguel? Como é que foi essa rotina? Ou É, acabou sendo um pouquinho mais fácil que você morava com seus pais e saiu, então não tinha um pouco esse apego? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi o seguinte, que desde pequenininha, minha mãe é quase que uma cigana, né? Ela se muda muito, muito, mas mudava muito, e me mudava de colégio também. Então, eu mudava de casa, mudava de colégio, mudava de casa, mudava de colégio. A vida inteira foi assim, entendeu? Então, eu acho que isso talvez tenha me ajudado o fato de eu estar sempre instável. A qualquer momento eu mudava de casa, eu mudava de colégio. Então, meio que eu me acostumei. Isso realmente foi uma coisa que facilitou a minha vida. Mas lá, aí quando eu fui para lá, eu ainda morava com a minha mãe, então eu não tinha nada que manter aqui, minha mãe que pagava tudo, isso realmente também ajudou, né? E foi até uma coisa bem que eu pensei, pô, eu não preciso ganhar dinheiro, lucrar, não preciso, porque minha mãe está bancando tudo, eu não tem nenhuma conta para pagar. Por que eu não posso fazer uma coisa para as pessoas, né? Então foi uma coisa também que me levou
a tentar ajudar. Eu sei que não é a realidade da maioria, as pessoas têm, às vezes já têm filhos, já têm coisas para bancar aqui, mas sempre há uma opção, sempre. Tem vários projetos de Médicos Sem Fronteiras que você pode levar a família, eu sei que isso aí já é outra, já é mais complexo, mas que, por exemplo, pode levar a família, leva a família, que sabe, uma experiência incrível, né? Mas, você faz de casal, né? Tinha muita gente que ia de casal, casal também. Exatamente. Então, não sei, você tem que ver outras possibilidades sempre, pensar, né? Abrir a cabeça mesmo aqui. E eu acho que o que você comentou antes, no começo, o médico acaba sempre tendo emprego, né? Então, aqui, talvez a vida com ação humanitária em que você está sempre viajando, talvez dificulte um pouco o consultório, a vida de consultório particular. Porque você vai estar, enfim, você vai sair 3 meses, vai sair 6 meses, vai sair 1 ano. Mas, no limite, você volta, você vai querer descansar também. Enfim, primeiro você está recebendo lá, né? E você está recebendo e você não tem gastos com a missão, a princípio. Você tem seu per diem lá que te mantém. Então, você tem uma reserva para quando você voltar. E você vai precisar descansar. Isso é importante deixar claro também, né? Isso é verdade. Mas, no limite, se às vezes você quer dar um tempo, quer ficar um pouquinho... Você vai dar seu plantão, você não vai ter muita dificuldade de arranjar um emprego temporário por aqui até que você volte para uma próxima missão, por exemplo, né? Nunca me faltou emprego. A gente tem muito essa questão de coringar, né? De pegar plantão coringa. Eu acho que quem está em consultório tem sempre algum colega que pode substituir, depois você volta, né? Volta. Tem vários projetos que são mais curtos, de 1 mês, 2 meses, então tem várias opções, né? Tem que sempre avaliar isso aí, realmente. Muito legal. Para fechar aqui, qual foi o maior aprendizado que você teve e qual mensagem você gostaria de deixar para o pessoal? O maior aprendizado, e acho que já é a mensagem mesmo que eu quero deixar, é realmente a única certeza que eu acho, na minha opinião, que a gente tem nessa vida é que você tem a si mesmo e que você tem os outros, seus colegas, sua família, né? Então, mesmo que tudo se acabe, que o mundo acabe, o mundo não, mas tudo bem, você está sem dinheiro, você está sem emprego, você está passando por um momento de saúde ruim, se você tiver bem com a sua saúde mental e tiver um colega que ajude, uma família que ajude, uma pessoa, qualquer a gente vai sair da crise, né? Então, eu acho que o importante é realmente você ajudar o próximo, é isso. É meio brega, mas é ajudar mesmo, é ser solidário e pensar e sempre poderia estar acontecendo aquilo de ruim com você, né? Uma vez me perguntaram, alguma palestra dessa que dizem te dar palestra para Médicos Sem Fronteiras, e aí perguntaram, mas por que vocês se metem lá no meio da África? Vocês nem conhecem as pessoas, por que vocês vão lá? Ué, gente, porque poderia ser aqui. E agora está sendo aqui, né? Agora está sendo aqui. Então, assim, a gente tem que pensar isso, poderia estar sendo com a gente tem que ajudar. O que a gente tem de certeza na vida é isso, que a gente tem a ajuda da outra pessoa, do outro ser humano, do colega, da família, enfim. Eu acho que é isso, a principal coisa. Lá eles se ajudam muito, nossa, eles se ajudam muito, muito, muito. O pessoal que está em dificuldade, acho que até em qualquer lugar, né? Quando a gente está na dificuldade, a gente vê quem é que está do nosso lado mesmo e que se a gente não tiver alguém para dar um suporte, dar uma ajuda, não adianta você ser rico, milionário e não ter ninguém, você vai ficar mal. Não sei. É verdade, sem dúvida. E o que você acha que é mais gratificante? Qual a coisa mais gratificante quando você para, reflete e pensa, pô, levo minha vida de uma maneira que me orgulha muito, assim? Para mim, o que é gratificante mesmo, porque eu sempre gostei muito de ajudar mesmo, assim. Então, eu acho que eu me sinto bem, porque me faz bem para minha cabeça perceber que eu estou sendo útil, que eu não estou lá de bobeira, né, só curtindo a vida, não, que eu estou ajudando. Acho que isso, qualquer pessoa vai se sentir bem, assim, mesmo que não tenha isso de início, não pense só em ser feliz, e é isso. Você vai ver que quando você ajuda, você se sente bem, cara. Você se sente super bem. É muito bom poder ajudar de qualquer jeito, seja uma doação, seja
costurar uma roupa para alguém, que tem uma senhorinha que fica costurando vestidinho para as meninas lá da África, então umas coisinhas tão bonitinhas assim, mas acho lindo. Você conseguir ajudar, eu acho que isso que faz bem mesmo. Não, eu acho que é isso, assim, esse sentimento de recompensa é fundamental, né? E acho que é importante deixar a mensagem de que não é fácil, não é simples, não é trivial estar lá. Você está abrindo mão de muita coisa, tem momentos, e grande parte dos momentos vão ser duros, vão ser sofridos, mas quando você vê o resultado final, né, que é você podendo prestar assistência, né, meio que estando... eu sinto que o Médicos Sem Fronteira, para mim, foi um pouco voltar no coração da medicina, né? Você está ali fazendo, de fato, a essência da medicina. Posso dar uma última também? Claro, vai lá. Uma coisa muito importante, não é querer ser herói, querer ser o ajudante que faz tudo, não sei o quê. É você reconhecer que essas pessoas estão sofrendo, que elas estão tendo seus direitos humanos, né? Que é uma medicina humanitária, uma questão humanitária, privados, seja por conta de miséria, desigualdade, ou por conta de guerra ou de epidemia, que você pode fazer algo, todos nós podemos fazer algo para mudar Exato. isso. Então, assim, não é que você vai chegar ao salvador da pátria, nada disso. A gente está apenas tentando ajudar e também tentando garantir os direitos daquelas pessoas. Se você teve todos os seus direitos garantidos, né, por que todos não podem ter, né? Então, é uma coisa que ficava assim, poxa, eu tive uma vida tão boa, tipo, tudo na minha mão, tudo tão fácil, por que eu não posso tentar garantir isso para outras pessoas também, né? De alguma forma, tá. Então, acho que isso é uma coisa que o pessoal tem em mente, né? Querer bancar o herói, porque senão também sua cabeça vai pirar. Ninguém é herói, não. Tá? Não, sem dúvida. Luísa, muitíssimo obrigado por tudo, muitíssimo obrigado pelo tempo, sempre um prazer estar conversando com você. São sempre memórias muito boas do nosso tempo junto em MSF. E é isso, cara. Obrigado pelo teu papel na sociedade. Sem dúvida, você engrandece bastante aí o nosso mundo que está precisando de coisas boas, né? Muitíssimo obrigado. Com certeza. Obrigado a você, Eduardo, pela oportunidade. Parabéns aí pela empresa, né, de educação e esse ponto tão importante para a gente melhorar como sociedade, né? A educação acho que é fundamental. Parabéns para você e seus colegas. Obrigado. E lembrando a todos que a gente está coletando doação para o MSF, então só ir aqui no QR Code no canto inferior esquerdo e fazer sua doação. Falou, pessoal. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.